Bom dia, alunos. Professora Simone. Hoje a gente vai continuar, então, a aula do módulo 2 de processo inflamatório, né? Então, a nossa aula na verdade, é a aula 6. Deixa eu arrumar aqui, aula 6, parte 2, tá? Nós vamos fazer hoje uma aula teórica e prática junto. Por quê? Porque à medida que eu vou apresentando os agentes etiológicos do processo inflamatório, eu já vou mostrando lâminas, tá? Para ajudar a fixar. Então, nossa aula vai ser junto com a microscopia. Então, hoje, no caso, eu vou postar apenas um vídeo, que vai ser teórico e prático, para aula teórica e aula prática, ok? Eu gostaria que vocês vissem os avisos que estão no AVA, que semana que vem integra e na outra é saco cheio. Então, nós só retornaremos em aula no dia 20 e 21 de outubro. Tá lá o aviso, tá? Qualquer dúvida podem mandar e-mail. Então, vamos lá. Os esfregaços inflamatórios, lá na citologia, quando a gente for analisar um esfregaço citológico e observarmos o processo inflamatório presente nele, o que a gente vai ver, né? Então, um aumento no número de polimorfos nucleares, neutrófilos ou os mononucleares, né? Que seriam os histiócitos, linfócitos e os plasmócitos. De uma forma geral, você vai ver, então, um aumento de leucócitos, que podem conferir ao esfregaço um padrão purulento, tá? Ou seja, tem tanto leucócito que eu não consigo visualizar as células. Por quê? Porque eles cobrem as células escamosas, e lembrando que nosso objetivo na citologia é analisar os critérios citológicos e dar diagnóstico, então, de alterações citológicas. Que pode ser um processo inflamatório, pode ser uma lesão intraepitelial ou pode ser o câncer, né? Então, mas para isso a gente precisa observar os critérios citológicos, alterações no citoplasma e no núcleo das células. Que células? Escamosas e glandulares. Aqui a gente ainda está na questão do processo inflamatório e dos agentes etiológicos que levam a uma infecção, né? A gente viu na aula passada a diferença em inflamação e infecção. Então, se tem um agente, um micro-organismo, um patógeno, nós já vamos chamar, então, de infecção. Então, infecções no trato genital é frequente. E alguns micro-organismos estão associados a essa condição. Então, é isso que a gente vai ver aqui hoje. Ainda não vamos entrar nos critérios citológicos, que será para as próximas aulas. Essa aula, a gente vai focar nos agentes etiológicos que estão envolvidos, então, nesse processo. Eu fiz aqui um esquema que mostra os principais agentes etiológicos de infecções genitais, né? Tanto aqui alguns vão estar presentes tanto em homem quanto em mulher, porque a maioria deles, nem todos, mas a maioria deles são infecções sexualmente transmissíveis, que a gente chama de IST, né? Aquele termo DST, que era doença sexualmente transmissível, já está em desuso. Atualmente a gente não chama de DST e sim de IST. Por quê? Porque a gente não sabe se existem os sintomas, a gente só está vendo o agente, então a gente só está vendo a infecção, né? Lembrando de novo que infecção é a presença do patógeno. Então, como nós estamos vendo a presença do patógeno, a gente não, apesar de em alguns casos a gente até supor a presença de corrimento e alguns sintomas, a gente não pode diagnosticar a doença e sim a infecção. Então, a gente agora chama isso de IST, tá? Então, a gente pode ter bactérias, por exemplo, Neisseria gonorreia, que é um gonococo, né? A gente pode ter o treponema pálido, que é, então, associado às infecções, à sífilis, né? Então, o treponema pálido é uma espécie de bactéria com forma espiral,
espiralzinha assim, né? Do grupo das espiroquetas e que causa sífilis. Nós temos também o herpes simples, que é uma infecção causada pelo vírus herpes humano, o HSV, que pode ser do tipo 1 ou do tipo 2, que se caracteriza pelo aparecimento de pequenas bolhas agrupadas, em especial no lábio. Então tem aquele herpes labial, que todo mundo conhece, que é a doença do beijo, né? E nós vamos falar mais pra frente, melhor um pouquinho. E tem também o herpes genital. Então, aquelas mesmas lesões que aparecem no lábio também pode aparecer na mucosa vaginal. E isso causa um grande desconforto, tá? Arde bastante. É um vírus, então a gente tem que esperar o ciclo do vírus acontecer para que essas lesões desapareçam, né? Tem algumas pomadas, alguns antirretrovirais que podem, a ciclovir, essas coisas assim, que podem diminuir os sintomas, né? Mas não, mas a gente tem que aguardar mesmo a replicação do vírus. Normalmente, quem tem uma vez vai ter outras vezes, porque você não elimina o vírus do organismo. Então, baixou a imunidade, esse herpes pode surgir, então, na região dos lábios ou genital, tá? Existem também um outro tipo de vírus, que é o citomegalovírus, tá? O citomegalovírus pertence à família de herpes vírus, ou seja, da mesma família do vírus da catapora, do herpes genital, esse que nós falamos agora, o herpes simples, né? E do herpes zoster, tá? E a presença de citomegalovírus no esfregaço vaginal, a descrição disso é recente, tá? Então, antigamente não se sabia que ele podia estar presente lá. Hoje já existe um efeito citopático compatível com a presença dele, porque lembrando que, diferente de bactérias, fungos e protozoários, que são micro-organismos relativamente grandes e que eu consigo visualizar no microscópio, os vírus, eles são tão pequenininhos que nem no microscópio eu consigo visualizar. Então, o que você vê, na verdade, porque o vírus é um organismo intracelular, então ele infecta uma determinada célula, invade para se reproduzir lá dentro, porque ele não tem, né, maquinaria celular, ele só tem material genético, que pode ser DNA ou RNA. Então, ele infecta uma célula do hospedeiro e lá ele se reproduz. Então, quando você visualiza uma célula com o vírus, uma célula infectada com vírus, você vê na célula efeitos citopáticos compatíveis com a presença de um vírus. Então, existe um efeito citopático compatível com a presença do herpes simples, que eu posso visualizar na citologia. Ou seja, eu vejo a célula com uma característica específica da presença de herpes simples nessa célula. Eu vejo células com características específicas da presença de citomegalovírus. Assim como o HPV, que é o papilomavírus humano, também vai causar nas células escamosas do epitélio escamoso, da ectocervice, lesões características da presença desse vírus, que a gente costuma dizer que são efeitos citopáticos compatíveis com a presença de determinado vírus, certo? Vocês podem ver aqui que eu não coloquei o HPV aqui, tá? Porque o HPV não é agente etiológico de processo inflamatório na região cérvico-vaginal, tá? A presença do HPV no esfregaço, no Papa Nicolau, nunca vai ser só um processo inflamatório. Vai ser, no mínimo, uma lesão pré-maligna já, tá? Devido à sua grande associação com o câncer. Então, a gente vai ter uma aula específica só de HPV. O HPV não entra aqui dentro da aula de processo inflamatório, porque ele não causa processo inflamatório. Ele causa lesão intraepitelial cervical de baixo ou alto grau. Ou seja, lesão pré-maligna, tá? Que a gente vai aprender logo depois do processo inflamatório. Bom, outro agente etiológico é a Gardnerella. A Gardnerella a gente já viu que é uma bactéria, uma microbiota, né, da região vaginal, que prolifera quando
ocorre uma alteração do pH, né? Uma inversão de flora, né? Quando a proliferação de lactobacilos diminui, os anaeróbios, entre eles a Gardnerella, que existem vários anaeróbicos que podem levar à vaginose, não só a Gardnerella, mas em 96% das vaginoses bacterianas, o agente etiológico é a Gardnerella. Mas o que eu quero dizer aqui é que a vaginose, por exemplo, não é uma IST, tá? Porque ela não é transmitida pelo sexo, apesar dela ser de poder ser desencadeada pelo ato sexual, como nós já falamos, devido à questão do pH, do sêmen, aquela coisa toda. Mas ela é flora normal, então ela já existe lá, ela não veio através do sêmen, certo? Então não é transmitida pelo sexo. Pode ser desencadeada, assim como a cândida. Também não é uma IST, tá? Candidíase vaginal não é uma IST, por quê? Porque já se considera como flora, tá? Como microbiota. Bom, então a gente vai falar melhor mais para frente da Gardnerella. Outro agente seria a cândida, né? Que a gente pode, então, a cândida é um fungo leveduriforme, e que pode, em determinadas ocasiões, filamentar. Ou seja, essas leveduras, elas filamentam e formam o que a gente chama de pseudo-hifas, falsas hifas. Então, quem está fazendo a disciplina da professora Marilene, a micologia vai entender aqui bastante quando a gente falar de pseudo-hifas e blastoconídeos, né? Que são as falsas hifas, os falsos, né? Porque não é um fungo filamentoso, é um fungo leveduriforme, mas que ele pode vir a filamentar nas células do hospedeiro devido ao seu processo de patogênese. E essas estruturas fúngicas vão ser chamadas, então, de pseudo-hifas. E os esporos, né, são, então, os conídeos, são as leveduras, a gente pode chamar aqui, no caso, quando os esporos são de células de fungos leveduriformes, a gente chama de blastoconídeo, né? Quando é lá de filamentoso, a gente chama de artroconídeo. Mas nós vamos ter uma aula com a professora Márcia Melli, que ela vai gravar e eu vou disponibilizar para vocês, eu acho que depois desse recesso, só sobre candidíase, tá? Ela vai dar uma aula bem estruturada para vocês com relação à candidíase vaginal. Bom, depois nós temos também o tricomonas, tá? O tricomonas, ele não é bactéria e não é fungo, ele é um protozoário. Também não, então, aqui, vocês estão vendo que a gente tem bactéria, tem fungos, tem vírus e tem protozoário, né? Então, só os vírus que a gente não consegue ver o micro-organismo, os demais a gente consegue visualizar o micro-organismo. Nos vírus, a gente vê o efeito que o vírus causa na célula do hospedeiro, tá? Aqui, o Trichomonas vaginalis, então, é um protozoário, tá? Que ele está associado a uma vaginite, é uma infecção vaginal decorrente deste protozoário, chama Trichomonas vaginalis, e essa vaginite costuma ser transmitida sexualmente. Então, a tricomoníase, que é o nome da vaginite causada pelo Trichomonas vaginalis, ela é uma IST, tá? Candidíase não, lembra que a gente falou sobre isso, nem a vaginose, não são ISTs. Nós temos também uma bactéria chamada Chlamydia trachomatis, que é o agente causador do linfogranuloma venéreo, ou também do tracoma, que é a lesão na conjuntiva, pneumonia em recém-nascidos, isso tudo devido à contaminação no parto normal. Então, a clamídia pode, né, causando uma infecção na região vaginal e a gestante, no momento do parto, contamina o recém-nascido com essa bactéria, que pode levar, então, uma conjuntivite ou até uma pneumonia, tá? Mas a gente vai falar também mais pra frente, a gente vai dar exemplos e vai mostrar como esses principais agentes aparecem na citologia. Bom, além desses, a gente tem também bactérias, cocos e bacilos,
que também podem estar causando infecções, tá? Aqui, nessa imagem, nós temos o lactobacilo. Isso não é uma infecção, tá, gente? Isso aqui é a homeostase cérvico-vaginal. Ou seja, eu tenho aqui uma célula intermediária, mostrando aqui os dobramentos de borda, né? O citoplasma translúcido, uma célula basofílica intermediária, uma célula escamosa. Então, aqui tem alguns leucócitos, tem 3 polimorfos nucleares, e aparece aqui umas bactérias do tipo bacilos. São bacilos mais alongados e mais gordinhos, assim, que são característicos dos lactobacilos, que são aquelas bactérias que é a nossa flora de defesa, né? São os lactobacilos, então, eles proliferam em resposta à presença do glicogênio. Então, quando que tem glicogênio? Onde tem glicogênio? No citoplasma das células intermediárias. Qual dos hormônios do ciclo menstrual que prolifera as células escamosas até a intermediária? O estrogênio. O estrogênio está presente, então, na primeira fase do ciclo, que a gente chama de pré-ovulatória. Depois, lembra, no 14º dia, nós temos o pico do estrogênio, daí ele cai e começa a progesterona. Então, a presença do estrogênio leva ao aumento do número de células intermediárias. No citoplasma dessas células existe, então, o glicogênio, que é o polissacarídeo de glicose, que é fonte para o metabolismo dos lactobacilos, né? Então, os lactobacilos consomem esse glicogênio, convertem em ácido lático, acidificam o pH vaginal e, com isso, controlam a proliferação, regulam e bloqueiam a proliferação dos anaeróbicos, né? Então, a gente diz que os lactobacilos são nossos grande flora de defesa, tá? Então, aqui nesse slide está mostrando uma quantidade normal de lactobacilos. O que pode acontecer é que, quando existe uma queda no número de no nível de estrogênio, que isso é associado, por exemplo, em mulheres que estão na pré-menopausa ou perimenopausa, ou que tem uma desregulação hormonal, isso cursa com ressecamento vaginal também, né? Porque você tem, então, menos, a região é menos lubrificada. E nesses casos em que você tem, então, uma menor quantidade de estrogênio, você vai ter menor quantidade de célula intermediária, porque o estrogênio não vai estar amadurecendo esse epitélio até intermediário, então você vai ter um epitélio atrófico, com presença de células, por exemplo, ou hipotrófico, né? Com grande quantidade de células da camada profunda e quase nada de célula intermediária, e muito menos de superficial. Mas, então, eu posso diminuir a proliferação de lactobacilos e favorecer a proliferação dos anaeróbicos, e aí vem toda a condição que a gente já viu de vaginose bacteriana, né? Mas nós podemos também ter uma condição em que os lactobacilos proliferam acima da quantidade normal, que é da homeostase, né? Então, você tem aqui uma imagem, está num aumento menor, mas que você tem vários lactobacilos aqui, e aí o que a gente... isso desencadeia uma condição que a gente chama de citólise. Citólise é a lise das células. Então, você vai ver que as células intermediárias, que são aquelas células que teriam no seu citoplasma o glicogênio, estão destruídas. Você vê aqui, então, núcleos desnudos, sem citoplasma, de células intermediárias. O resto do citoplasma é essa sujeirinha que está por aqui, e uma grande quantidade de lactobacilos. Isso significa... O que essa imagem está querendo dizer? Está querendo dizer que existe uma grande quantidade de bactéria aqui, que precisa comer e está destruindo as células para sobreviver. Então, essa condição é chamada de citólise, tá? Mas, olha só, esses núcleos que estão aparecendo aqui, desnudos, são de célula intermediária. Então, não adianta ter núcleo de célula superficial, que isso não é citólise. Por quê? Porque o estrogênio
desculpa, o glicogênio está presente no citoplasma das células intermediárias, tá? Então, citólise é isso, é grande quantidade de lactobacilos, núcleos de células intermediárias desnudos e resto de citoplasma, tá? É um desequilíbrio e isso tem que ser tratado, porque isso aqui cursa com corrimento vaginal também, tá? Então, nem uma quantidade reduzida e nem uma quantidade grande é bom. Então, o bom é a homeostase, tá? Bom, então aqui de novo, ó, tá mostrando os núcleos de célula intermediária, resto de citoplasma e grande quantidade de lactobacilos, isso é citólise. Ó, aqui no aumento um pouquinho maior, mostrando então, olha como é bonitinho o resto de citoplasma, isso aqui é núcleo de célula intermediária desnudo, tá? Esse aqui já não tá desnudo, mas esses aqui estão, e lactobacilos, tá? Bom, aqui, ó, você tá vendo que são bacilos. Aqui são bactérias menores, aqui, ó, tá aparecendo em cadeia, né? Então, isso aqui já são cocos, tá? Então, os bactérias do tipo cocos também pode estar associado com processo inflamatório, tá? Com vaginite, né? Então, é uma flora cocoide que tá aparecendo aqui, bactérias do tipo cocos. Eu não posso dizer, gente, se são cocos gram-positivos ou gram-negativos. Podem até ser diplococos gram-negativos, o gonococo, por exemplo, a Neisseria, poderia até ser, mas eu não, esse aqui, né, que tá intracelular com vaculinho, podia até ser, mas eu não, a minha coloração não permite dizer que se é gram-positivo ou gram-negativo, porque a coloração não é gram, é Papa Nicolau, tá? Porque é básico isso, só que às vezes a gente é tão acostumado e se perde, tá? Então, a gente não faz diagnóstico aqui de nada de bactéria, fungo, nada. A gente só vai relatar a presença. Então, a gente relata a presença de uma forma bem generalizada. Flora cocoide, presença de cocos, bactérias do tipo cocos, mais ou menos assim, tá? Que se faz. Aqui num aumento maior, mostrando então as bactérias, tá? Então, flora cocoide, tá? Mesma coisa aqui, ó, em cadeias, tá? Não pode ser estáfilo, estrépito, você pode até querer chutar, mas você não vai fazer isso, porque isso não é microbiologia, tá? Não é o nosso objetivo ver isso, a gente vai descrever porque está visualizando, até sinaliza para o médico que tem uma infecção causada por cocos, e aí, se ele não pediu lá na coleta tríplice, né, que é coletar endo, ecto e secreção vaginal, ele vai pedir cultura ou exame a fresco de secreção vaginal. Provavelmente ele já pediu, tá? Então, se você trabalha num laboratório, eu trabalhava no laboratório do Hospital Militar, lá em Manaus, e aí eu li a citologia. Daí, o que acontecia? A sala do lado era o laboratório de microbiologia. Então, quando eles me passavam a lista dos Papa Nicolais que tinha que ler naquele dia, já vinha junto o resultado do exame direto da secreção vaginal, para eu tentar fazer a correlação, ver se eu estou vendo, porque é assim que se trabalha, é multiprofissional, né? Claro que você não vai dizer que está vendo uma coisa que você não está, mas te ajuda a achar, ou às vezes você acha uma estrutura tão pequenininha ali, você fala, não, são cocos mesmo que deu aqui, aí você casa os exames. Então, é bom sempre fazer uma conferência, tá? Porque, de novo, o paciente, ele não é um organismo separado, ele é um organismo só, em que tudo está ali interligado. Então, os exames também têm que estar interligados, sua interpretação, certo? Então, nem sempre é possível, porque nem sempre os exames da mesma paciente vão todos para um laboratório só. Mas se vocês estiverem no serviço fazendo que é possível, não é errado, ajuda muito, tá? Fazer isso. Então, de novo, flora cocoide aqui, tá? Um grande aumento aqui, mostrando uma célula escamosa intermediária com cocos em cima. Então, aqui, essa lâmina, vocês estão vendo que é na objetiva de 100,
mais a ocular de 10, vai dar um aumento de 1000. Então, gente, fugiu a palavra. É a imersão que está aqui, tá? Então, é o objetivo de imersão. Não, a gente não faz análise da citologia em imersão, porque senão você ia levar anos para ler uma lâmina inteira. Você faz ela na de 40, não faz na de 100, tá? Você faz na objetiva de 40, no aumento de 400, então. Mas quando você quer ter... Porque os cocos, eles ficam tão pequenininhos que parece até uma areinha. Então, você pode botar na imersão para fechar. Se tiver com dúvida, você pode colocar para visualizar. Então, essa lâmina aqui está mostrando a imersão, tá? E os bacilos difteroides, tá? Então, a gente vai falar agora, então, de alguns exemplos de bactérias e micro-organismos associados ao processo inflamatório. Então, quem são os bacilos difteroides? São essas estruturas, são essas bactérias aqui, que são bacilos. Eles são gram-positivos, claro que aqui, de novo, lembrando, a gente não vai ver eles como gram-positivo e gram-negativo, mas só para eu fazer uma descrição do tipo de bactéria para vocês. Eles são morfologicamente parecidos com os lactobacilos, ou bacilos de Doederlein, que é aquele lá da citólise, que são os nossos protetores. São bacilos alongados, mas vocês veem que eles têm umas estruturazinhas, umas bolinhas aqui na ponta, olha, tá? Nas extremidades, então ele diferencia-se apenas por apresentar em ambas as extremidades um espessamento arredondado, que a gente chama aqui de duas cabecinhas, dando-lhe o aspecto de palito de fósforo de duas cabeças. Então, parece que você tem... Sabe aqueles fósforos que você compra que pode acender aqui e aqui do outro lado? Então, ele tem essas... ambas as extremidades têm um abaulamentozinho, assim, tá? Então, isso é a única coisa que diferencia dos lactobacilos. Então, esses não são flora normal, que tá ali igual o lactobacilo, tá? Ele é microbiota, mas ele não é um aeróbico igual o lactobacilo, ele é um anaeróbico, tá? Que ele fica quietinho lá, proliferando numa quantidade mínima, regulado e controlado pelo lactobacilo, tá? Ele pode estar presente, então, na infância e na pós-menopausa. No entanto, durante a menacme, estão associados, quando eles estão presentes no exame Papa Nicolau, normalmente a paciente também tem corrimento vaginal clinicamente sem especificidade, ou seja, não tem uma cor característica, um odor característico, né? Não é, como acontece com os corrimentos de tricomonas ou de Gardnerella, ou de fungo, né? De cândida, que tem características específicas. Então, a presença de bacilos difteroides, ela tem que ser tratada, tá? Então, é associado a uma vaginite, tá? Então, aqui está mostrando de novo, né, um aumento maior, os bacilos difteroides, que são bacilos, então, alongados, mas que têm essas extremidades arredondadas, tá? Aqui de novo, ó. Ah, então, tem essas extremidades. Então, é importante diferenciar do lactobacilo, porque quando eles estão presentes, indica que não está em equilíbrio a homeostase vaginal, tá? Porque não é para eles estarem aparecendo nessa quantidade aqui. Então, eles vão estar em tão pequena quantidade que não serão visualizados na citologia, tá? Daqui está um aumento maior, mostrando, então, olha, aqui está bem bonito mesmo, como eles são, né, com as extremidadezinhas, pontinhas. Às vezes tem umas que não coram direito, aí você vê só uma cabeça, mas eles têm essa... Ai, desculpa. Eles têm essa característica específica aqui, tá? Bom,
A Gardnerella. A Gardnerella, a gente já viu, então, que é uma bactéria cocobacilar, então ela é diferente dos lactobacilos ou do difteroide, que você olha e você vê um grande bacilo. Aqui você olha e você não sabe se é um bacilo ou se é um coco. Por quê? Porque é um bacilo bem pequenininho que a gente chama de cocobacilo. Eles são anaeróbicos, então, habitam a região íntima normalmente, então lembra que eu disse que não é uma EST, então não é transmitido, já é flora normal, só que é a flora normal em pequeníssima quantidade. Regulada a sua proliferação, é controlada pelo pH vaginal, ácido que o lactobacilo produz, tá? Mas que quando essa bactéria prolifera, ela gera uma condição que a gente conhece como vaginose bacteriana. O corrimento é bem característico, é um corrimento mais amarelado, acinzentado, mais cinzazinho, assim, e tem um odor muito característico, tá? Tem um cheirinho de peixe que ocorre frequentemente após o contato íntimo, o ato sexual desprotegido sem camisinha. Por quê? Porque aí o sêmen entra na região vaginal e induz a mudança do pH, que era ácido, para o pH alcalino, porque o sêmen é alcalino, como a gente já viu. Então, há uma mudança desse pH e, por consequência, a inversão da flora. Diminui os lactobacilos e aumenta os anaeróbicos, né? Entre eles, a Gardnerella. Então, a Gardnerella está associada a 96% das vaginoses, tá? O tratamento, então, quando está presente, tem que tratar, tá? Às vezes, quando é pouquinho só, você faz uma lavagem com sabonete, como a gente já comentou, sabonete íntimo, que tenha... seja um sabonete íntimo medicinal, né? Que tenha na sua formulação tampão e lactobacilos, e você vai recolonizar, então, essa região com lactobacilos e a Gardnerella, de novo, volta a ser controlada. Você acidifica o pH e coloniza com lactobacilos, usando esse sabonete, tá? Mas, às vezes, isso não resolve a situação. E aí vai ser necessário fazer um tratamento com antibiótico mesmo. O mais usado é o metronidazol ou clindamicina, né? Metronidazol mesmo usado lá na parasitologia, né? Aqui também é utilizado para bactérias, tá? Ele pode ser oral ou a mais comum é creme vaginal, tá? O interessante, na verdade, o problema disso é que esse antibiótico ele também afeta as bactérias saudáveis. Que bactérias saudáveis são essas? São aquela flora vaginal normal de bactérias que existem na região cérvico-vaginal. Ou seja, os probióticos, né? Você sabe a diferença de probiótico e pré-biótico? Os probióticos são os micro-organismos presentes na flora, na microbiota normal do intestino ou da região cérvico-vaginal de um determinado nicho, né? E os pré-bióticos seriam os alimentos para esses micro-organismos, tá? Para essa microbiota, tá? Então, os antibióticos, eles destroem também os probióticos, ou seja, as bactérias saudáveis da região. Então, não destrói só a Gardnerella, que está ali proliferando, e sim as outras. Então, isso leva ao aumento da resistência. Já existem trabalhos mostrando, então, que 60% das vaginoses recorrentes, aquela paciente que sempre tem esse corrimento, esse cheirinho de vez em quando de peixe, isso é frequente, ela vai, trata, lava, e aí regula, daqui a pouco tem de novo, né? Se você for olhar, de cada 100 pacientes que tem isso, 68 delas, essas bactérias são resistentes à clindamicina, ao metronidazol, por isso que não está, na verdade, o tratamento não está funcionando. Então, o uso desse
tratamento para vaginose com antibióticos, ele leva ao aumento da resistência, né? Porque você está expondo as bactérias à pressão de seleção, você está colocando ali antibiótico e aí elas vão, obviamente, desenvolver resistência. Então, hoje em dia já tem várias alternativas de tratamentos que não envolvam, então, o uso de antibiótico terapia. Como, por exemplo, o uso de probióticos. Seria pílulas, ou se não um gel, ou um creme que tem, ou até mesmo o sabonete, né? Que esse sabonete íntimo tem lactobacilos ali, então tem probióticos. Tem bactérias que vão repovoar lá a região, né? Tem, então, a microbiota normal, que no caso que a gente quer aqui são os lactobacilos. Não pode ter bifidobactério, lactobacilos, não são probióticos. Não, você pode tratar com probióticos. Mas você pode tratar também com o pré-biótico, ou seja, você pode dar o alimento para fazer com que o lactobacilo que está lá, que teve a sua proliferação reduzida e a Gardnerella tomou conta, mas ele tá lá em menor quantidade, mas ele ainda não está conseguindo controlar a situação. Aí você vai e pode dar um pré-biótico, um alimento para ele conseguir metabolizar e se dividir e proliferar e corrigir a situação, né? Fazer a reinversão de flora. Existe um gel à base de água que tem sacarose, e essa sacarose seria o alimento, o pré-biótico, para o lactobacilo, e aí você vai reequilibrar essa flora vaginal e tratar, então, a vaginose sem o uso de antibióticos, tá? Mas é uma ideia mais moderna. Normalmente, os ginecologistas tacam o creme vaginal com metronidazol, tá? Mas, então, só para vocês saberem que tem a opção dos pré-bióticos e probióticos, que são terapias novas, assim, que vale a pena mencionar para vocês saberem, tá? Bom, então, a Gardnerella, como eu mostrei para vocês, são cocobacilos, né? Então, olha só, você vê que não são cocos, porque os cocos são bem pequenininhos e redondinhos, como a gente viu lá naquela flora cocoide, mas também não são aqueles bacilos igual o lactobacilo ou o difteroide, né? Ele é bem pequenininho, ele é gordinho, mas ele é bem curtinho, tá? Então, a gente chama isso de cocobacilos. A Gardnerella, então, é um cocobacilo. Só que a Gardnerella, ela não vai aparecer dessa forma aqui, porque eu peguei só um pedacinho do esfregaço e a gente ampliou para mostrar o cocobacilo. Mas, normalmente, ela vai aparecer assim, ó, tá? Então, é como se eu tivesse pego aqui, ó, esse pedacinho e ampliado para vocês. Mas o que faz diagnóstico de Gardnerella mesmo é o que a gente vê aqui, que chama clucel. São essas células que estão na ponta da seta. Clucel, do inglês, é célula-alvo, célula-guia, tá? Então, é uma célula que está sinalizando sinalizando para a Gardnerella que está ali sobre ela. Na verdade, é isso aqui mesmo, é uma célula. Então, as clucels são células escamosas, ó, uma célula escamosa aqui. Clucel não é a Gardnerella, é a célula guia, é uma célula escamosa que tem Gardnerella em cima, tá? Então, é uma célula escamosa recoberta por cocobacilos, cujas bordas aparecem apagadas pela presença, então, da bactéria. E são sugestivas da presença de Gardnerella vaginalis. Então, quando eu vejo clucel, célula guia, célula alvo, assim, que é isso aqui, ó, uma célula escamosa com a bactéria em cima, aqui está mostrando só uma célula escamosa, aqui está mostrando só a Gardnerella, e aí quando a Gardnerella está em cima, como se fosse um tapetinho em cima da célula escamosa, isso aqui é clucel, isso é célula guia ou célula alvo, mostrando a presença, sugere a presença de Gardnerella, que indica que esse cocobacilo é a Gardnerella, tá? Porque existem vários cocobacilos, né?
Então, normalmente, quando você olha o esfregaço vaginal, você vai ver, você bota assim, você já vê essas células assim, as clucéus, e já diz, ixi, Gardnerella, tá? Então, a clucéu não é a Gardnerella. A clucéu é uma célula escamosa com Gardnerella em cima. É como se fosse uma célula escamosa com um tapete de Gardnerella, tá? A gente fala que forma tipo um tapetinho em cima da célula aqui, tá? Então, olha só. Então, aqui está mostrando um agrupamento de células escamosas intermediárias com Gardnerella em cima. Então, isso aqui é clucéu, tá? São hemácias, tá? Que, de novo, olha só, tá? Então, ela tem uma tendência, ela fica um pouco aqui, mas ela gosta de ficar em cima da célula, formando como se fosse, então, um tapetinho. Aqui já é um aumento menor, né? No objetivo opa, aqui é 100. Não, está certo. O objetivo é de 10, um aumento de 100. E a Gardnerella tá aqui, assim, tá? Essa sujeira, assim, toda que a gente vê é a Gardnerella. Aqui, de novo, aqui tá ela, ó, você vê que são cocobacilos, mas você vê que eles gostam de vir para cima ou em torno aqui das células, tá? Fazendo tapetinhos. Então, ó, olha aqui de novo. Então, isso é uma clucéu, tá? Presença de clucéu sugestiva de Gardnerella vaginalis. De novo, aqui uma célula escamosa com Gardnerella, então clucéu. Mesma coisa, aqui você pode ver que são os cocobacilos, eu cortei daqui para mostrar para vocês, mas essas cocobacilos estão aqui em cima dessas células. Então, porque se só tivesse assim, eu não conseguiria dizer que é a Gardnerella, podia ser qualquer outro cocobacilo, uma flora cocobacilar, tá? Uma infecção com outro tipo de bactéria, mas como elas têm essa tendência de ficar em cima das células, formando a clucéu, eu consigo sugerir, sempre a citologia sugere, nunca vai dizer Gardnerella, tá? Então, presença de clucéu sugestivo de Gardnerella vaginalis, é assim que você vai colocar no laudo. Aqui de novo, uma clucéu. Além da Gardnerella, existe também o Mobiluncus, que é um bacilo um pouquinho maior, que são esses curvos, aqui parece uma vírgula, tá? Olha, são bacilos que eles não são, então, o lactobacilo, que é longo, comprido, não é aquele que tem duas cabecinhas, né, que é o difteroide, mas eles são curvadinhos, assim, parece uma vírgula. Esse tipo de bactéria é uma bactéria anaeróbica também, que habita a região íntima, então é microbiota, mas ela, assim como a Gardnerella, tem a sua proliferação regulada pelo pH vaginal. Mas que quando ocorre a alteração do pH, a inversão de flora, a vaginose bacteriana pode então ser causada também pelo Mobiluncus. Na maioria das vezes, a vaginose, em 96% dos casos, é causada pela Gardnerella. Mas em 4% dos casos, podem estar presentes outros anaeróbicos. Um deles é o Mobiluncus. Normalmente, quando o Mobiluncus está presente, ele está em associação com a Gardnerella. Então, aqui você está conseguindo ver cocobacilos, que são da Gardnerella, e os bacilos curvos, que são os Mobiluncus, tá? Então, mas você não precisa colocar, tá? Você pode colocar simplesmente presença de clucéu, tá? Ou vaginose bacteriana. Você não precisa botar que é Gardnerella, que é Mobiluncus, qual do anaeróbico que está presente, tá? Se tiver aparecendo a clucéu, ótimo, você coloca que é a Gardnerella. Normalmente o Mobiluncus, ele forma, é como se fosse uma clucéu, mas aqui é chamada de célula de tapete de pelo. Porque diferente da clucéu da Gardnerella, o tapetinho é com os cocobacilos. E aqui o tapetinho é com o bacilo em vírgula. Então, parece que esse tapete é um tapete mais diferenciado. É o tapete de pelo, é aquele que é mais chumiscadinho de novo, a citologia está sempre dando apelidos, tá, gente? Então,
Vai aparecer também Clucel, só que aqui ela tem esse formato de alongado, assim, pelo tipo de bactéria que está presente. Mas, como eu falei, aqui tem ambos, olha, tem a flora coccoide e tem também o mobiluncus, tá? Normalmente ele vem associado, ele não vem sozinho, ó, porque aqui, ó, você tem tem uma outra flora aqui, então flora mista e micro-organismo sugestivo de mobiluncus, tá? De novo, sugestivo. Aqui no aumento maior, só para vocês verem que além dos bacilos curvos, você tem, então, cocobacilos, tá? Então, é Gardnerella e mobiluncus junto, é bem comum, bem frequente, tá? Mas não tem grande importância vocês fazerem essa diferenciação, desde que vocês coloquem que é vaginose, tá? Já resolveu o problema, já... Porque, de novo, citologia não é microbiologia, tá? Então, aqui, de novo, presença de Gardnerella e mobiluncus. Olha, aqui tem os mobiluncus e aqui está o cocobacilo, ó. Então, é uma vaginose causada, então, por anaeróbicos, do tipo Gardnerella e mobiluncus. Sugestivo. De novo, tapetinho de pelo, tá? Mobiluncus. Então, aqui flora mista, né? Vaginose bacteriana causada, então, por mobiluncus e Gardnerella. Mobiluncus, bom. Existe, então, aqui um tipo de bactéria que chama Fusobacterium, que é uma bactéria anaeróbica, gram-negativa. Claro que nós não vamos ver isso aqui. Flora genital normal, então também é microbiota, tá? Mas pode causar vaginose bacteriana. Não é, então, uma IST. Por quê? Porque ela já está lá. Muito raro de acontecer, mas são bacilos bem mais alongados que os lactobacilos, como se parece até um fungo, tá? Mas não é, são bactérias longas, tá? Bacilos bem longos aqui, ó. Tá? Não tem septo, eles não ramificam, tá? Então, são um único filamentozinho aqui, uma bactéria bem longa, é chamado de fusobactéria. Não é muito comum, mas ela é um anaeróbico também, então ela pode causar a vaginose bacteriana. De novo, não é IST, tá? Essas bactérias, elas estão presentes normalmente, são microbiota tanto da orofaringe, do trato gastrointestinal e geniturinário feminino, tá? Mas, de novo, em pequena quantidade, quando prolifera em grande quantidade, pode estar associado, então, à vaginose bacteriana. Dentro daqueles 4%, tá? Mostrando aqui, então, ó, o Fusobacterium, tá? Bacilos alongados e finos, ó, de novo aqui, ó, tá? Alongados e finos. E o Leptotrix. Leptotrix também são bactérias anaeróbicas longas que se assemelha a letras. Então, parece que formam um C, um S, tá? Então, eles são bem mais longos que o fusobactério, que o lactobacillus, e eles têm essa tendência de formar essas letras, assim, sabe? Como parece o fio de cabelo, na verdade. Parece cabelo ali. Mas são Leptotrix, tá? Então, responsável por leucorreia, clinicamente inespecífica, então tem corrimento. E tem uma coisa importante, é que quando você visualizar Leptotrix no esfregaço, procura tricomonas. Porque em 80% dos casos de Leptotrix tem tricomonas associadas, tá? Porque não sei que a estatística mostra que em 80% dos esfregaços com presença de Leptotrix também tem tricomonas, tá? Então a gente costuma, viu Leptotrix, vamos procurar se não tem tricomonas, tá? Olha aqui, então eles são bactérias que formam, parece cabelo mesmo, formam essas letras assim, esses
Essas características aqui. Eu tenho lâmina disso, se a gente conseguir fazer uma aula prática, a gente vai visualizar, tá? Olha que bonito, tá? Então, parece mesmo cabelo. Então, são bem mais longos que o Fusobacterium, tá? Também, isso é bem comum. O Fusobacterium não é tão comum, mas o Leptotrix é bem comum em esfregaço vaginal, tá? Olha que bonito, tá? Então, formam essas letras, assim. Parece letra, parece cabelo. Olha só, tá? Não ramifica, então é um fio longo, aqui tem, parece que ele não é, é porque um por cima do outro, então vai diferenciar da cândida, tá? Porque não ramifica. Actinomyces. Actinomyces é uma actinobactéria gram-positiva, é anaeróbica. Então, vocês veem, tudo é anaeróbico aqui nessa região. Tudo que prolifera aqui são anaeróbicos, na verdade. Quem também está fazendo a aula de com a professora Marilene, viu os actinomicose na aula passada, acho que foi. E a actinomicose pode ser causada por fungos ou por bactérias. Quando é causada por bactérias, elas é do tipo actinobactérias, tá? Elas normalmente é comum em usuárias de DIU, tá? Então, 60% das mulheres que usam DIU desenvolve actinomicose, tá? Hoje em dia, esse dado é meio antigo, porque o material que o DIU é esse dispositivo contraceptivo, que é introduzido, então, no corpo e no colo do útero para evitar que o óvulo produzido aqui nos ovários chegue aqui no corpo do útero e entre em contato com o espermatozoide e ocorra a fecundação. Então, você fecha a passagem aqui, como se fosse uma barreira, tá? E para evitar, então, a fecundação e, obviamente, a gestação. O material é de cobre, normalmente, e tal, mas ele propicia a desenvolvimento de biofilme, né? Então, bactérias que aderem a essa estrutura aqui do DIU podem estar associadas a processo inflamatório nessa região. O mais comum é o actinomyces, tá? Então, usuários de DIU sempre sofreram com a presença desse tipo de bactéria, tá? Do desenvolvimento, então, da actinomicose. O local de proliferação vai ser o endométrio, porque aqui no endométrio, que é onde tá um pouquinho no colo do útero, mas o DIU é implantado lá no corpo do útero. Então, o epitélio que essa bactéria vai se desenvolver é aqui no endométrio, vai proliferar. Causa um corrimento determinado, que tem as mesmas características, o corrimento vaginal determinado por esse anaeróbico tem as mesmas características da vaginose bacteriana, mas, claro, ele é um anaeróbico, mas não está associado com a inversão de flora, diferente da vaginose, tá? Então, não é uma vaginose, o corrimento é parecido, cinzentado, pode ter um odorzinho, mas não é uma vaginose, tá? Micro-organismo, então, sugestivo de actinomyces, isso aqui forma essas bolas escuras, assim, parece de pelo, né? Olha, então isso é actinomyces, tá? Causando actinomicose, então. Micro-organismo sugestivo de actinomyces. Mesma coisa, ó, parece uma bola de algodão. Bom, e a cândida? A cândida é um fungo, então, né? É um gênero de fungo que causa a candidíase vaginal. A candidíase é caracterizada por prurido intenso, então é muita coceira mesmo que sente na região, ardor e o corrimento vaginal é em grumos brancacentos semelhantes à nata do leite. Então é bem característico
da presença de candidíase, tá? E o que a gente vai visualizar? A gente vai visualizar, então, como a gente já falou, hifas, que daqui, na verdade, são pseudo-hifas, porque não é um fungo filamentoso. São pseudo-hifas e os seus brotos, né, os esporinhos, a gente chama, então, de blastoconídeos. Ou leveduras, tá? Então, você pode botar presença de pseudo-hifas e ou leveduras sugestivo de Cândida sp. Você não tem como saber qual das cândidas, qual espécie de Cândida é, a não ser que faça cultura e isolamento na secreção vaginal. Isso já é microbiologia, de novo, não é citologia, tá? Aqui, presença, então, de pseudo-hifas, sugestivo de Cândida. Pseudo-hifas aqui, ó, mostrando, tá? Então, elas já se ramificam, são septadinhas. Então, você consegue diferenciar, são mais grossinhas, não são aqueles fios de cabelo que a gente viu do Leptotrix, tá? Então, olha só, aqui você consegue ver já até um blastoconídeo, né, um esporozinho brotando dessa pseudo-hifa aqui. Aqui tem outro. Uma característica importante aqui da Cândida é que a sua estrutura, ela vai ser, parece uma gota, uma gotinha de lágrima, assim, né? Ela não é redondinha, a levedura. Ela é mais ovaladinha, assim, no formato de uma gota. Ou mais alongadinha, né? Claro que isso vai variar de acordo com a espécie que tá aqui, mas é uma dica. E outra coisa é que em torno, olha, aqui tem outra, ó, em torno da levedura tem esse halo mais claro, tá? Aqui não tem muito, aqui também não tem muito, mas aqui tem. Então, você procura para... Lá, ó, tem outra. Então, quando tem esse halinho claro em torno dessa estrutura que é mais ovaladinha, e claro que tem pseudo-hifas aqui, então, e elas normalmente vão se corar de eosinofílica, tendem a corar mais de rosa, tá? Aqui até não tá, vai depender um pouco também do pH lá da coloração, etc. Ó, aqui já tá eosinofílica, então, ó, blastoconídeos, leveduras aqui tem uma pseudo-hifa, tá? Tem uma flora aqui também, bacilar, tá? Que não é lactobacilo, é algum outro bactéria contaminante, mas tem a pseudo-hifas e blastoconídeos aqui, tá? Olha só como que essa tá intensa, né? Então, grande micro-organismo sugestivo de Cândida, em leveduras ou blastoconídeos, tanto faz a nomenclatura. A Márcia Melli, que vai dar aula, ela vai explicar bem essa diferença para vocês, tá? E pseudo-hifas. Ai, olha que lindo, né? Então, aqui tem a pseudo-hifa com os seus blastoconídeos já brotando aqui nas suas estruturas. Então, a gente tem também uma flora aqui, alguns bacilos. Então, no laudo colocaria, por exemplo, flora bacilar e micro-organismo sugestivo de Cândida. Ou, se não, colocaria presença de pseudo-hifas e leveduras sugestivos de fungo do Cândida, tá? Aqui de novo, ó, pseudo-hifas com blastoconídeos. Aqui tem só as leveduras, tá? Ou leveduras ou blastoconídeos, são os esporos, na verdade, tá? De fungo leveduriforme. Sugestivo de Cândida, tá? Tá aqui de novo, aqui você tem pseudo-hifas e esporos. Essas células aqui, vocês estão vendo? Isso aqui a gente vai aprender, tá? Isso aqui chama coilócito. É uma célula característica que indica a presença do vírus HPV. A gente vai aprender mais lá pra frente. Então, essa lâmina aqui já é de uma paciente com lesão pré-maligna, tá? Então, tem um processo inflamatório aqui? Tem, mas tem também a próxima etapa, que é a lesão intraepitelial. Então, lá no laudo já sairia lesão intraepitelial de baixo grau, LSIL, tá?
que a gente ainda vai ver. Mas, claro, tem um processo inflamatório associado, então você colocaria a presença de pseudoífase, leveduras e sugestivos de cândida. E tem cândida e HPV nessa paciente. Então, aqui tem lactobacilos, esses bacilos aqui são lactobacilos, tá? Tem uma levedura aqui, olha essa forma em gotazinha que eu falei, eosinofílica com halozinho mais claro em volta. Então, tem a presença de... Às vezes, você vê 1 ou 2 esporos só, tá? Porque tudo vai depender do momento de proliferação do fungo, tá? E também, claro, da carga fúngica. Aqui tem uma pseudoífa e uma levedura aqui, um blastoconídeo. Claro que tem flora bacilar aqui, outras coisas mais. Acho que até tem uma Gardnerella, mas teria que ver a lâmina melhor. Aqui nós temos um protozoário, tá? Esse aqui, gente, vai chocar um pouco, porque ele é bem diferente do que vocês visualizam, por exemplo, lá em fluidos com a professora Renata, né? Quem fez a disciplina dela, que vai analisar a urina e vai visualizar o tricomonas na urina, ou mesmo na secreção vaginal. O tricomonas, então, ele é um protozoário flagelado, unicelular, anaeróbico, que causa uma infecção chamada tricomoníase, tanto no homem quanto na mulher. Então, é IST, tá? Então, a tricomoníase é uma infecção sexualmente transmissível e são essas estruturas aqui, ó, tá? Que é mais no formatinho de uma pera, acinzentado, com o olhinho aqui, tá? Isso aqui é tricomonas, 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 então, isso aqui é tricomonas, não vão confundir com os leucócitos, tá? Então, são essas estruturas aqui, ó. O tricomonas, então, na citologia, ele é muito diferente, olha aqui que bonito, né? Então, tem que ser no formatinho assim, tem que ter o olhinho, tá? Não vai ter o flagelo, ele não vai estar andando também, porque esse material é fixado. Diferente do exame a fresco de secreção vaginal ou na urina, que você às vezes vê até o tricomonas se mexendo assim, tá? Andando, porque o flagelo serve para isso. Mas aqui não, porque o material é fixado e corado, tá? Aqui no aumento maior para mostrar então a presença, o tricomonas. Tricomonas, o olhinho aqui, que tem que visualizar isso aqui, tá? Aqui também é... Esse é. Vocês estão vendo esse fundo mais esverdeado, sujo aqui, ó? É comum quando na tricomoníase, porque se vocês lembrarem, o corrimento vaginal da tricomoníase, da infecção por tricomonas, é esverdeado mesmo. Né? O da cândida é esbranquiçado e aqui é esverdeado. Então, às vezes, até a coloração, a lâmina fica verde. Eu tenho umas lâminas de tricomonas que você bota, você só vê verde. Você fala assim, ixi, deve ter tricomonas aqui. Por quê? Porque toda a coloração tá verde, tá? E lembrando que, então, o tricomonas também pode estar associado com o leptotrix, tá? Existe uma outra bactéria que chama a clamídia, tá? Clamídia também é uma bactéria que causa infecção na região genital. É uma bactéria gram-negativa intracelular, tá? Então, ela precisa se dividir no citoplasma das células. Então, você não vai ver a bactéria aqui fora, tá? Você vai ver ela sempre dentro de uma célula. E ela só infecta ou célula glandular ou célula metaplásica. Tá? Você nunca vai ver ela, então, dentro do citoplasma de uma célula escamosa, intermediária, superficial, basal para basal. Não. Ou é glandular ou é metaplásica. Então, quando você vê muita metaplasia, dá uma olhadinha no citoplasma para ver se não tem clamídia, tá? Dá uma olhadinha no citoplasma das células glandulares, quando estão presentes no esfregaço, para ver se não acha clamídia. Então, na citologia, quando a gente está olhando assim, a gente já conhece o todo, a gente já sabe onde procurar determinadas coisas, tá? Então, tem indícios já da presença de determinados patógenos. Ela é, então, a bactéria responsável pela clamidíase, tá? Que é uma IST, é uma infecção sexualmente transmissível,
Também pode ser chamada de linfogranuloma venéreo, tá? É um nome mais antigo um pouco, mas é a clamidíase. Essa, além da infecção na região genital, ela também pode causar o tracoma, que é uma doença infecciosa que causa inflamação e cicatrização da conjuntiva, lá no olho, tá? Que é o tecido que reveste a parte interna da pálpebra. E o tracoma, então, como eu falei para vocês, pode ser transmitido ao recém-nascido durante o parto normal de uma mãe que tem tricomoníase, tá? No homem, esse patógeno geralmente provoca infecções sintomáticas. Então, no homem, geralmente tem corrimento, tem no pênis, na ponta do pênis, fica saindo um corrimento característico e ele, claro, vai procurar o serviço médico devido ao sintoma que ele está sentindo, a ardência, para urinar, aquela coisa toda. Já na mulher, a clamidíase, não, em mais de 70% dos casos, ela não causa sintomas. Ela é assintomática, a mulher não vai saber que tem. Como é que você vai saber que tem, então? Quando visualizar elas lá no citoplasma da célula metaplásica ou da célula glandular. Por isso que é muito importante, no preventivo, o citologista procurar as coisas, tá? Ele não tem que ficar ali esperando que as coisas apareçam no microscópio. Ele tem que ir atrás, bota uma célula metaplásica numa imersão, olha bem no citoplasma, se você não vai ver esses vacúolos assim, aqui com essas inclusões. Essas inclusões dentro desses vacúolos são as bactérias, tá? Por essa infecção em mulher ser assintomática, na maioria dos casos, ela pode levar à infertilidade, porque essa infecção crônica está muito associada a casos de infertilidade em mulher. Então, a mulher tenta engravidar e nunca consegue, não sabe por quê, nunca conseguiu fazer o diagnóstico de clamidíase porque não tem sintoma nenhum. O único sintoma que ela tem é a infertilidade, mas ela vai procurar 1000 e outras coisas, né? A variação hormonal, problema no ovário, cisto, qualquer coisa, menos clamídia, tá? Mas é muito frequente, tá? Então, infertilidade no homem também, mas no homem quase não evolui para infertilidade, porque como ele tem sintoma, ele procura o tratamento. Já a clamídia não. Então, na mulher, a clamídia é assintomática. Assim como, gente, eu esqueci de falar, lá na tricomoníase, o tricomonas no homem, ele é um pouco... Tem sintoma, mas não é... Mas na maioria dos casos também é assintomático no homem. Então, o homem transmite o tricomonas, assim, ó, geral. Quem vai detectar é a parceira. Agora, se ele não tem uma parceira fixa, ele vai, pega aqui, pega ali, vai só. Por quê? Porque ele quase não tem sintomas. Eu não estou dizendo que não tem. Alguns casos tem, tá? A gente não pode generalizar. Mas frequentemente o tricomonas é mais sintomático na mulher. E a clamídia é mais sintomática no homem. É o contrário, tá? Então, normalmente... a clamídia, ela é diagnosticada no parceiro e a mulher acaba tratando. E o inverso para o tricomonas para o homem, tá? Bom, isso aqui é só para a gente poder entender o que está vendo aqui, né? Se é uma célula aqui, é uma célula metaplásica, tá? Mais estrelada assim, ó, tem binuclear, com 2 núcleos. A gente vai ver que binucleação é um critério de inflamação, de processo inflamatório. Nas próximas aulas a gente vai começar a ver os critérios citológicos e um deles de processo inflamatório é binucleação. Então, essa célula está binucleada porque está no processo inflamatório causado, então, aqui pela infecção, pela clamidíase. Então, a gente vê esses vacúolos com essas inclusões. Às vezes é um pontinho só, às vezes são vários. Por quê? Porque se a gente for olhar o ciclo de reprodução... e multiplicação da clamídia, o que acontece aqui? Aqui é uma célula, tá? Glandular ou metaplásica, o núcleo dela. Aí vem uma bactériazinha que a gente chama de corpo elementar. Uma bactéria aí é
internalizada. Claro que quando uma bactéria é internalizada por uma célula, ela fica dentro do fagossoma, é um vacúolozinho, tá? Então, ela entra aqui e rapidamente ela é envolvida por esse vacúolo, tá? É um processo de transporte através da membrana, tá? E lá dentro ela fica, então, dentro desses vacúolos. Então, eu tenho um vacúolo com outro vacúolo, eu posso ter um vacúolo só com uma, eu posso ter 2 vacúolos, cada um com uma, mas isso aqui ó, é 0 horas de infecção, então ainda não infectou. Entrou uma, com meia hora depois que a primeira entrou, já tem umas 3 ou 4 no citoplasma. 8 horas depois, elas já estão se juntando e formando um grande vacúolo com vários corpúsculos internalizados. Depois um maior, e aí lá dentro elas criam mais força, porque elas se juntam, tá? Porque elas são muito pequenininhas e o sistema imune poderia combater. Então, é um mecanismo de virulência dela fazer dessa forma, se reproduzir dessa forma. Então, elas vão entrando sozinhas, mas depois lá dentro elas se encontram, tá? E aí elas vão, né, aqui está mostrando 24, 30, 40 horas, 3 dias depois da infecção, ela já fez todo o seu ciclo e aí esse vacúolo rompe e libera as clamídias para infectar outras células. Então, a infecção, ela se dá em ciclos. É mais ou menos o que acontece com o vírus também, tá? Por quê? Porque é uma bactéria intracelular. Então, quando você visualiza lá na citologia, você pode ver um vacúolo só com um corpo de inclusão, ou 2 vacúolos, aqui já tem mais, ó, outras entrando, aqui um vacúolo maior, que provavelmente tem mais clamídia lá dentro. Aqui tem ó, um vacúolo com vários pontinhos, né, pintadinhos. Como a bactéria é muito pequenininha, você vê bem pequenininho mesmo, tá? Tem que botar na imersão para visualizar. Então, olha, aqui tem uma célula metaplásica, com o vacúolo com uma inclusão lá dentro, tá? Ó, aqui células metaplásicas, olha o citoplasma denso, mais estrelados, um núcleo parecendo de célula glandular, com um nucleoluzinho ali. Então, são células metaplásicas e no citoplasma dela tem um vacúolo com uma inclusão. Nas outras não tem mais nada. Às vezes você vê só uma assim na lâmina inteira. É clamídia. Olha a importância de você fazer esse diagnóstico, né? Imagina se essa menina é uma menina de 20 anos e faz esse diagnóstico de clamídia agora. Ela pode evitar uma infertilidade no futuro advinda dessa infecção crônica, tá? Então, é muito importante. Nós já vamos acabar. Nós temos também, então, um vírus, que é o herpes simples, tá? Que é o herpes genital. Ai, aqui, desculpa, esse aqui eu não tinha mudado ainda, é uma IST, tá? É uma infecção sexualmente transmissível, pode ser causada por 2 tipos de vírus. Então, nós temos 2 tipos, o tipo 1, o herpes simples tipo 1, que é o HSV2, o tipo 2, que é o HSV2, e o herpes simples tipo 1, que é o HSV1. Sendo que, na região genital, o mais comum é o tipo 2. O tipo 1, normalmente, é aquele que dá aquelas herpesinho na boca, aqui na região dos lábios, tá? Que é o que a gente conhece lá, então, como a doença do beijo, né? Depois do carnaval, as meninas aparecem tudo com herpes na boca aqui, porque beijou, né? O tipo 1 normalmente dá na boca e o tipo 2 na região genital. Apesar que agora já misturou, foi tudo, né? Daí já tem o labial lá no genital, o genital no labial, e aí, claro, o sexo oral propicia a troca de ambientes, de nichos para esses vírus, né? Então, é um vírus que ele não causa grandes infecções né? Mas ele enquanto ele está proliferando, ele dói muito porque arde, né? Coça, arde. Então, se na boca já forma cresce aquelas bolhas, tal, já fica tão ruim. Tu imagina na região vaginal, na mucosa vaginal lá ou no colo do útero, quanto que isso não arde, não machuca,
né? Então, normalmente, o herpes, ele não tem cura, mas os sintomas são amenizados com o uso de antirretroviral. Que sintomas? As verrugas, né? A proliferação lá. A verruga o efeito da replicação do vírus ali dentro das células, tá? E então esses antirretrovirais, a ciclovir, famciclovir, eles reduzem a dor e a verruga, mas não muito, tá? Por quê? Porque vai ter que esperar mesmo todo o processo de replicação para até esse vírus ser eliminado das células, tá? Então, como é que você visualiza isso? É o que a gente chama de célula de Tzanck, tá? Então, essas estruturas aqui, ó, cheia de vacúolos, lembrando que cada vacúolo aqui, então, é mais ou menos tipo a clamídia, o vírus também é intracelular, então ele se replica ali dentro. Só que lá na clamídia você vê a célula metaplásica, glandular, com vacúolo bem bonitinho, uma inclusão. Aqui não. Aqui você vê várias bolhas, como se fossem bolhas, e essas células, elas passam a ter o aspecto de vidro fosco. Parece que está desfocado. Então, essa estrutura, você não sabe nem que tipo de célula é. Se é uma escamosa, uma glândula, que tipo de célula que é. Mas você vê essa célula cheia de vacúolos e fosca, vidro fosco, tá? É o que a gente chama, então, de célula de Tzanck, tá? Olha só. Então, você vê esses vacúolos aqui, esse aspecto vítreo característico do efeito que o vírus causa na célula. Então, isso é um efeito citopático. Você está vendo uma célula com o efeito da presença do vírus nela, mas você não está vendo o vírus, tá? Então, você vai colocar presença de células de Tzanck, sugestivo de herpes simples, ou simplesmente célula de Tzanck, que o médico já sabe, tá? Então, tá aqui a célula de Tzanck. Lembra lá que eu mostrei para vocês o coilócito? O coilócito é uma célula que indica a presença do HPV. A célula de Tzanck é uma célula que indica a presença do herpes simples, tá? Então, alterações citopáticas, ou seja, nas células, sugestiva de herpes vírus, tá? Ou seja, célula de Tzanck, tá? Aqui de novo, tem sempre esse aspecto vítreo, assim, né, de vidro fosco nessas células, tá? Olha aqui de novo, olha que é bem bonita a célula de Tzanck, é bem característico, tá? Aqui de novo, aqui tá até meio parecendo uma clamídia, né? Só que esse aspecto vítreo é que vai diferenciar, e também porque não é uma célula metaplásica ou glandular, e também é grande. Esses vacúolos são bem maiores, na clamídia é bem pequenininho mesmo, tá? Então, olha a célula de Tzanck de novo aqui, indicando a presença do herpes genital, tá? Célula de Tzanck. Célula de Tzanck. Então, como eu disse para vocês, tipo 1 oral, tipo 2 genital, não tem cura. Então, sexo com camisinha, tá? É o único jeito de prevenir a transmissão do herpes. O herpes simples não está associado com o câncer de colo de útero, tá? Então, ele não evolui para malignidade como o HPV, a clamídia evolui muito para câncer de adenocarcinoma, né? Que é câncer do epitélio glandular. O HPV evolui bastante tanto para adenocarcinoma quanto para carcinoma escamoso, que é do epitélio escamoso, mas o herpes simples não, assim como o citomegalovírus também não, tá? Eu vou mostrar, na próxima aula eu mostro na célula o efeito citopático compatível com a presença do citomegalovírus, tá? Fiquei devendo para vocês, tá? Então, aqui termina a nossa aula de hoje, ela é um pouquinho maior, tá, gente? Tentei ser 1h20, deu aqui, mas é porque daí eu já coloquei as imagens junto, então não vou gravar a aula prática hoje, vai ser só a teórica, tá bom? Então, semana que vem, nas próximas 2 semanas, nós não teremos aula, então vocês podem atualizar o conhecimento da citologia aqui.
e a gente volta lá na semana do dia 20 de outubro, tá bom? Daí a gente vai falar sobre os critérios citológicos de processo inflamatório, porque daí a gente já entendeu o que é o processo inflamatório, já sabe quais são os principais agentes etiológicos que vão estar presentes ali, e aí a gente vai começar a ver critérios na célula que indicam o processo inflamatório. Então, não é só a presença do patógeno que eu vou liberar um laudo com diagnóstico de processo inflamatório, e nem vice-versa. Às vezes eu vejo um processo inflamatório, mas não acho o agente. É muito comum, é até muito mais comum. Quando eu vejo o agente, normalmente eu tenho os critérios de inflamação. Que critérios são esses? Aí a gente vai ver pseudoeosinofilia, binucleação, bababá. Então, isso que a gente vai ver na próxima aula, tá? Que aí a gente vai entrar na questão da citologia mesmo de processo inflamatório.